Basília, fica por aí, tem mais assunto também que deve dominar aqui a nossa quinta-feira, porque existia, né, uma preocupação muito grande com relação, né, justamente a essas pessoas que estavam na esplanada dos ministérios e sobre quem pagou, quem financiou a estadia delas ali em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou um pedido do PDT para investigar o financiamento dos grupos que participaram dos atos de 7 de setembro ontem. O relator desse caso, o ministro Raul Araújo, considerou que o partido de Ciro Gomes, que é candidato à presidência, não apresentou indícios suficientes. Vamos voltar para Brasília? Neila Guimarães vai trazer mais detalhes sobre essa decisão da Justiça Eleitoral. Oi, Neila, muito bom dia para você. Oi, Stephanie, muito bom dia a você também, ao Colombo e a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Olha, o relator, ele publicou essa decisão na quarta-feira mesmo, ele que, como você disse, entendeu que não há argumentos para dar prosseguimento, para dar, então, andamento a essa ação. O PDT argumentou que foi utilizado de forma errada os fundo partidário e fundo de financiamento de campanha para custear a celebração do 7 de setembro, sobretudo o financiamento de caravanas que seriam supostamente patrocinadas por empresários de direita. O PDT ainda pediu nessa ação, nesse recurso, que a Polícia Rodoviária Federal aqui do Distrito Federal desse um detalhamento de todas as caravanas e ônibus que chegaram aqui a Brasília para participar da celebração do 7 de setembro, inclusive discriminando quem eram os patrocinadores dessas viagens. Bom, adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro já se manifestaram, já disseram que vão entrar com ação na Justiça contra a participação do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, disse que vai entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, porque o presidente Jair Bolsonaro utilizou o 7 de setembro como um grande comício. Disse que ele deveria ter participado como presidente da República e não feito uma campanha como candidato. Já o PDT, que tem como candidato à presidência da República, Ciro Gomes, disse que vai ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando abuso de poder político e econômico por parte do presidente Jair Bolsonaro. Já Soraya Tronic, do União Brasil, disse à CNN que vai sim ingressar com uma ação na Justiça, mas de forma diferente. Ela vai pedir que o presidente Jair Bolsonaro não possa utilizar as imagens da participação dele no 7 de setembro na sua campanha eleitoral, no seu horário gratuito na rádio e na TV. Já Simone Tebet, do MDB, disse que não vai ingressar com a ação na Justiça, isso porque, de acordo com ela, os outros partidos já estão se movimentando nesse sentido, mas que ela apoia, sim, essa iniciativa. Então, adversários do presidente Jair Bolsonaro correndo aí em busca da Justiça para discutir a participação do presidente na celebração do 7 de setembro. Eu devolvo ao estúdio para vocês. Valeu, Neila. Vamos ver a Basília de novo para ver o que é que a Basília tem de informação a respeito disso. Agora está todo mundo correndo à Justiça Eleitoral, não é, Basília? Os candidatos que enfrentam Jair Bolsonaro na eleição para questionar a vantagem que ele teve em relação aos outros ao transformar um evento de Estado em um evento político-eleitoral, né? Mas aí tem uma questão, né? Dá tempo da Justiça Eleitoral avaliar essas demandas que vão ser apresentadas e até lá o presidente acha, ou a equipe do presidente acha que mesmo com o risco de confrontar a legislação eleitoral e ter de resolver isso depois, eles conseguiram capitalizar eleitoralmente para o presidente Jair Bolsonaro o evento de ontem? Ou seja, o evento de ontem vai render voto para o presidente Bolsonaro e aí a Justiça Eleitoral ele resolve depois se na avaliação dele já reeleito? Como é que fica isso aí, Basília? Olha, Colombo, quando você pergunta, dá tempo, um processo que se inicia agora na Justiça Eleitoral contra alguma candidatura que vá concorrer nestas eleições pode ser julgado antes ou depois das eleições, quando a gente classifica algumas candidaturas de subjúdice, por exemplo, aquelas que estão judicializadas. Então, existem várias em que o candidato coloca a mão no fogo, elas vão ao voto popular e podem ser impugnadas após uma
uma decisão do TSE, mesmo que este candidato tenha sido eleito. Então, mas este seria o pior dos cenários, não parece ser o que a gente está aí vendo no horizonte, levando em consideração a estabilidade do país. Seria, assim, inconcebível, né? Algo que poderia mexer até com a ordem pública, um presidente eleito sendo retirado de seu mandato por decisão judicial, né? Sacado, assim, de seu mandato por uma decisão judicial pós-eleições, até, enfim, por uma questão que ele tenha cometido antes, durante a campanha eleitoral. Pode acontecer? Pode. É difícil, é algo de difícil configuração. Mas quando a gente lança mão das possibilidades de hipóteses, quando a gente lança hipóteses, isso pode acontecer. Então, vários partidos políticos dizem que irão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para impugnar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro com base nos atos do 7 de setembro. Afirmam que houve abuso político, abuso do poder econômico também, a utilização da máquina pública em pleno 7 de setembro, uma data que é cívico-militar, porque tem as forças militares, né, como parte de suas atribuições constitucionais, pela defesa do Brasil, pela valorização da independência brasileira. É uma data cívica também, porque a mudança do Brasil de monarquia para a república foi algo importante para todo o país, militares, civis. Ontem a gente viu uma esplanada lotada de pessoas, algumas ali estavam porque receberam o chamado direto do presidente Jair Bolsonaro naquele ato que confirmou a candidatura de Bolsonaro à presidência da República. Então, já há muito tempo, o 7 de setembro está sendo vinculado à candidatura de Bolsonaro. Ninguém tinha dúvidas que esse tipo de confusão de símbolos, né? Uma data cívica e uma data política iria acontecer. Ninguém tinha dúvidas de que isso iria acontecer ontem. Tanto é que o Ministério Público Federal instaurou um inquérito na noite anterior ao acontecimento das festividades aqui em Brasília, em que notificou o Ministério da Defesa e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, indagando quais procedimentos estavam sendo adotados, medidas preventivas para evitar este tipo de confusão. Um inquérito que já está correndo antes mesmo da realização das festividades para saber se o envio daqueles convites aos servidores tinha algum caráter eleitoral, se as pessoas estavam tendo a sua integridade enquanto funcionários públicos invadida e sendo obrigados a vir aqui à esplanada dos ministérios para participar de um ato de campanha e não um ato cívico. Os nossos produtores, como o Leonardo Ribeiro, apuraram junto a fontes no Palácio do Planalto que há um argumento do QG bolsonarista. Dizer que Bolsonaro agiu ontem como num dia normal, em que ele cumpre a agenda no Palácio do Planalto e depois sai de lá e vai para algum compromisso pessoal junto a seus apoiadores em alguma região administrativa aqui do Distrito Federal. Então, que o 7 de setembro mostrou o Bolsonaro de sempre, aquele que trabalha no Palácio do Planalto, usando o seu cargo de presidente, mas depois sai e pratica campanha eleitoral. Agora, Basília, uma das coisas que trazem preocupação, né, uma apuração que a gente trouxe aqui na nossa programação ontem, já no finzinho do dia, é de que quando o presidente Jair Bolsonaro sobe o tom, né, num discurso de, né, a palavra que os analistas usam é de um mal perdedor, já que ele é o segundo colocado hoje nas principais pesquisas de intenção de votos, quando ele faz essas críticas, quando ele sobe o tom, haveria no ar aquela intenção de deixa correr e a gente vê isso depois, já que ele seria derrotado nas urnas e aí depois esses processos poderiam correr com calma e com um pouco mais de tranquilidade. Isso é uma situação
preocupante quando a gente pensa nas relações institucionais, né? De que a lei precisa valer. Se há algum crime eleitoral sendo cometido, o interessante é que ele seja investigado e que cada situação, né, não só que envolva o presidente Jair Bolsonaro, mas que qualquer candidato que incorra em crime seja investigado, seja julgado num tempo comum, né? Num tempo padrão. Ao mesmo tempo, essas tentativas, né, essas iniciativas na justiça que são legítimas, contribuem para a narrativa da conspiração, da perseguição. Então, é como um bolo que cresce por conta, né, do fermento. O presidente e seus auxiliares veem essas oposições, essas iniciativas na justiça como um fermento para a campanha bolsonarista. Então, podem entrar com mais ação judicial que faz parte do jogo. Todo mundo sabia que o 7 de setembro seria assim. Todo mundo estava na expectativa da mistura de símbolos, do símbolo cívico com o símbolo eleitoral. E, claro, que também esperava forte judicialização no pós-7 de setembro. Isso já está dentro da estratégia de jogo e a utilização, a instrumentalização destes pedidos que são legítimos como um ingrediente para a campanha, para alimentar a narrativa de que há uma perseguição ao presidente Jair Bolsonaro. Por isso que fica muito nas mãos do que a justiça vai decidir. Até hoje, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não se posicionou diretamente sobre o crime, se houve o cometimento de crime eleitoral ou não pelo presidente naquela reunião com os embaixadores. Então, as coisas estão acontecendo, a gente vê que a justiça eleitoral está sendo super demandada, tem muita fake news, muito discurso de ódio, muitos vídeos, campanhas indevidas de informações equivocadas rolando aí pela internet. Então, isso acaba abarrotando os escaninhos dos ministros e talvez não é, eu vou dizer o mais importante, mas outros assuntos importantes também não conseguem ser resolvidos antes do 2 de outubro e entram na onda conspiratória, né, da retórica tanto de um lado quanto de outro, né? Um lado dizendo, olha os golpistas, e o outro lado falando que querem tirar um presidente do poder, querem acabar com o governo de Jair Bolsonaro. Ontem, o presidente estreou um capítulo novo na campanha à presidência da República, o da hipersexualização, falando de aspectos sexuais em seu discurso da independência, em que ele pouco lembrou do 7 de setembro, falando da comparação entre as primeiras damas no aspecto estético da coisa. Então, o que chama atenção, já que o presidente, a exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte, e não impotência é morte. Obrigada, Basília. Já já a gente volta a conversar com ela.